Coração. O coração situa-se no mediastino médio, envolto pelo pericárdio, como demonstrado aqui nesta imagem. O pericárdio é um saco seroso de parede dupla, como nós vemos aqui, em que nós temos um folheto parietal e um folheto visceral que irá recobrir o coração, ao qual se dá o nome de epicárdio. Ele delimita a cavidade pericárdica e contém uma lâmina delgada de líquido seroso que permite o deslizar entre os dois folhetos, visceral e parietal, durante os batimentos cardíacos. É importante notar que o pericárdio parietal ele irá se fixar a uma outra camada aqui apresentada, que é o pericárdio fibroso. O pericárdio fibroso, como nós vemos aqui, se insere sobre o diafragma e se fixa circundando os vasos da base. Nessa imagem, nós vemos então o pericárdio, a cavidade pericárdio aberta, onde nós vemos as estruturas que se fixam no coração, como a aorta, tronco da pulmonar, veias pulmonares, circundadas pela transição do pericárdio visceral ou epicárdio e pericárdio parietal. Aqui nós podemos ver ainda o pericárdio fibroso, cuja superfície interna irá se aderir o folheto parietal do pericárdio. No interior da cavidade pericárdica, iremos então encontrar o coração, que é um órgão que desempenha uma função de bomba para aspiração do sangue e propulsão do sangue. Situa-se a cerca de 2/3 do seu volume à esquerda da linha média e 1/3 à direita. O coração é composto por 4 câmaras, sendo 2 de recepção, sendo o átrio direito e o átrio esquerdo, e 2 de expulsão, são o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Nessa imagem, nós vemos então representadas as 4 câmaras do coração. O átrio direito se comunica com o ventrículo direito e o átrio esquerdo se comunica com o ventrículo esquerdo através de um orifício ocluído parcialmente por uma válvula, descrita como válvula atrioventricular direita, enquanto do lado esquerdo é a válvula atrioventricular esquerda, também conhecida como válvula mitral. As válvulas atrioventriculares, sejam direita ou esquerda, são formadas por um mecanismo composto por 3 elementos, que são as cúspides, as cordas tendíneas, que por seu turno se fixam nos músculos papilares, como aqui demonstrados. A diferença entre a válvula atrioventricular direita é que nela nós encontraremos 3 cúspides, sendo por isso denominada como tricúspide, enquanto a válvula atrioventricular esquerda apresenta 2 cúspides, sendo denominada como bicúspide ou como válvula mitral, por sua analogia em relação à mitra papal, chapéu utilizado pelo Papa. Nessa imagem, nós vemos então as 2 válvulas atrioventriculares do ponto de vista da visão do átrio. Então nós temos do lado direito a válvula tricúspide ocluída, mostrando aqui as suas 3 cúspides,
e do lado esquerdo a válvula mitral, apresentando somente duas cúspides. Além das válvulas atrioventriculares, nós iremos também apresentar válvulas junto à inserção do tronco da artéria pulmonar e da artéria aorta. Estas válvulas apresentam-se bastante semelhantes entre si, sendo formadas não por cúspides, mas por válvulas semilunares, as quais irão, como aqui demonstrado, evitar o refluxo do sangue após a sua expulsão durante o movimento de sístole ventricular, tanto ao nível da válvula aórtica como da pulmonar. Nós teremos essas válvulas, portanto, se ocluindo durante a diástole. Desta forma, nós podemos compreender que as duas bulhas cardíacas são formadas pelo ruído decorrente do fechamento abrupto dessas válvulas. No caso das válvulas atrioventriculares, o fechamento se dá durante a contração dos dois ventrículos durante a sístole. Uma vez expulso o sangue das cavidades ventriculares direita e esquerda, este sangue, ao retornar, respectivamente, pela artéria pulmonar e pela aorta, irão encontrar o mecanismo valvular da válvula pulmonar e aórtica, que irá, ao ocluir, produzir o ruído da segunda bolha cardíaca, portanto, representando o fechamento das válvulas pulmonar e aórtica durante a diástole. Além das válvulas, o coração apresenta 3 camadas descritas como epicárdio, miocárdio e endocárdio. O epicárdio já mencionado corresponde ao revestimento externo do coração pelo pericárdio visceral. O endocárdio é a camada mais interna que irá revestir o interior das câmaras cardíacas, enquanto o miocárdio representa a principal massa de musculatura estriada que compõe o coração. Nesta imagem, vemos as diversas regiões que compõem o coração, sendo a base, o ápice, as suas faces externo-costal, diafragmática e pulmonares, e as suas bordas direita, esquerda, superior e inferior. Nesta imagem, vemos então alguns detalhes em que mostra que a base é formada principalmente pelo átrio esquerdo lá atrás, posteriormente ao átrio direito, considerando-se a posição anatômica, que na base nós iremos ter os grandes vasos, lembrando que o coração, portanto, não irá repousar sobre a sua base. O ápice, ou ponta do coração, é formado pelo ventrículo esquerdo e situa-se no 5º espaço intercostal esquerdo. A face anterior ela é formada principalmente pelo ventrículo direito, que vai se relacionar com a região externo-costal. O diafragma é formado por ambos os ventrículos e a face pulmonar de esquerda pelo ventrículo esquerdo. Analisando-se essa posição anatômica, vemos aqui o sulco átrio ventricular, o átrio direito com a aurícula direita. Aqui nós iremos ver o ventrículo direito, aqui o sulco interventricular e aqui a projeção anterior do ventrículo esquerdo, o qual situa-se, na verdade, posteriormente ao ventrículo direito, mas por ser uma cavidade, uma câmara bem mais ampla pela necessidade de uma contração contra a pressão sistêmica do organismo, o ventrículo esquerdo ultrapassa o bordo, vindo também a aparecer na face anterior do coração.
Nessa imagem, vemos melhor os vasos da base, sendo estes a veia cava superior e veia cava inferior, a artéria pulmonar emergindo do ventrículo direito e a aorta a partir do ventrículo esquerdo. Um aspecto importante a destacar é a necessidade do conhecimento das bordas cardíacas, da silhueta cardíaca direita e esquerda, para a sua utilização na análise radiológica do coração no raio-x simples de tórax. Então vemos aqui que a silhueta cardíaca direita do coração é formada pela veia cava superior e pelo átrio direito. Veia cava superior e o átrio direito, enquanto a silhueta cardíaca esquerda é formada pelo arco aórtico, a artéria pulmonar, a aurícula esquerda e o ventrículo esquerdo. Na radiologia, o arco aórtico, a artéria pulmonar, a aurícula esquerda e o ventrículo esquerdo. Neste esquema, vemos como se dá o fluxo sanguíneo dentro do coração, o qual chega através das veias cavas no átrio direito, passando para o ventrículo direito através da válvula tricúspide, sendo então empurrado, transmitido através da contração ventrículo direito para a artéria pulmonar, para a circulação pulmonar, da qual retornará através das 4 veias pulmonares para o átrio esquerdo, vindo o sangue a ser enviado para o ventrículo esquerdo através da válvula mitral e finalmente pela contração ventricular esquerda enviado para a circulação sistêmica através da aorta. Ao analisar cada uma das cavidades cardíacas isoladamente, vemos inicialmente o átrio direito aqui aberto, em que nós iremos notar o orifício de chegada da veia cava superior, da veia cava inferior. Vemos aqui a válvula atrioventricular direita, tricúspide, o ósteo do seio coronário, onde irá se abrir o seio coronário, e nesta região, representando o septo interatrial, iremos observar a fossa oval e o limbo da fossa oval, representando a estrutura de fechamento fisiológico de um orifício embrionário descrito como comunicação interatrial. Notamos ainda a aurícula direita, que é bem mais curta do que a aurícula esquerda, como veremos adiante. No ventrículo direito, temos como detalhes a observar a visão inferior da válvula atrioventricular com o músculo papilar, as respectivas cordas tendíneas e as 3 cúspides. Observamos ainda aqui a presença do cone arterioso, um prolongamento do ventrículo direito em direção à origem da artéria pulmonar. Notamos ainda o fechamento das válvulas semilunares da válvula pulmonar. Nesta imagem, observamos então uma visão posterior do coração, onde vemos o sulco atrioventricular e o sulco interventricular posterior e a presença das veias pulmonares se inserindo na parede do átrio esquerdo. Observamos aqui o átrio esquerdo aberto, destacando a presença de uma aurícula esquerda, como vimos anteriormente, mais alongada do que a aurícula direita. Finalmente, observamos o ventrículo esquerdo aberto, notando-se a grande espessura de sua parede muscular e os músculos papilares, cordas tendíneas e cúspides da veia da válvula atrioventricular esquerda ou válvula mitral. Nesta imagem, nós iremos observar o aspecto anatômico do septo interatrial e aqui do septo interventricular, notando-se a presença de uma pequena porção membranosa na extremidade superior desse septo interventricular,
correspondendo a um fechamento fisiológico do orifício embrionário descrito como comunicação interventricular, a qual poderá ocorrer, permanecer aberta em alguns recém-nascidos. Em relação ao suprimento arterial do coração, este se dá através de duas artérias coronárias, artéria coronária direita e artéria coronária esquerda, como vemos aqui demonstrado, na visão anterior e na visão posterior. A artéria coronária direita, ela, uma vez emergindo da aorta, irá ocupar o sulco atrioventricular, correndo para a direita, de forma a continuar até a visão posterior, a face posterior do coração, finalmente indo penetrar no sulco interventricular posterior. Já a artéria coronária esquerda apresenta um tronco bastante pequeno após a sua emergência da aorta, vindo dividir-se com um tronco interventricular anterior, que irá ocupar o sulco interventricular anterior, enquanto o outro ramo, denominado como ramo circunflexo, irá continuar-se no sulco atrioventricular. Aqui então nós vemos com mais detalhes a artéria coronária direita, originando-se no seio aórtico direito, correndo no sulco coronário entre o átrio e o ventrículo direito, emitindo um ramo marginal direito, continuando-se pelo sulco coronário posterior até terminar-se com um ramo interventricular posterior. Enquanto isso, a coronária esquerda, como já repetindo o que já foi apresentado, emite logo após a sua emergência o ramo interventricular anterior e o ramo circunflexo, que irá correr no sulco atrioventricular. É importante destacar que existe uma variação quanto à dominância das artérias coronárias direita ou esquerda entre os vários indivíduos, sendo que em 50% das pessoas a dominância se dá a partir da coronária direita, em 30% existe um equilíbrio e em 20% a dominância será a partir da artéria coronária esquerda. Se nós formos analisar o território irrigado por cada uma dessas artérias, veremos que a artéria coronária direita apresenta como seu território de irrigação o átrio direito, o ventrículo direito, o septo interatrial, incluindo os nódulos sinoatrial e átrio ventricular, e uma parte variável do átrio esquerdo e do ventrículo esquerdo. Quanto à artéria coronária esquerda, irá irrigar o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo e o septo interventricular. Em relação à drenagem venosa do coração, veremos que ela se dá pela veia cardíaca magna, pela veia cardíaca parva e cardíaca média, todas elas drenando para o seio coronário, essa estrutura situada na face posterior do sulco atrioventricular, a qual irá abrir-se no átrio esquerdo, como já visto anteriormente, drenando para essa cavidade todo o sangue venoso do coração. A drenagem linfática do coração se dá através de vasos linfáticos miocárdicos, tecido conjuntivo, que irão drenar para um plexo linfático subepicárdico e finalmente para os linfonodos traqueobrônquicos, conforme aqui demonstrado. Finalmente, é importante destacarmos a importância do chamado sistema de condução cardíaca. O sistema de condução da atividade elétrica do coração baseia-se em um conjunto de fibras musculares cardíacas e fibras condutoras, não sendo tecido nervoso, mas sim fibras musculares especializadas. E baseia-se numa sequência que inclui o nó sinoatrial, o nó atrioventricular, o feixe atrioventricular com seu ramo direito e esquerdo. Como vemos aqui, o nó sinoatrial situa-se entre a veia cava superior e a aurícula direita, representando o principal marcapasso para a atividade cardíaca, emitindo
estímulos elétricos na frequência cardíaca que observamos normalmente em torno de 80 batimentos por minuto, assumindo assim o controle e o comando do restante da contratilidade cardíaca de forma organizada no sentido de produzir o melhor esvaziamento das câmaras cardíacas, sejam elas atriais ou ventriculares. O nó sinoatrial irá se comunicar através das paredes do átrio por 3 feixes com o segundo nó, denominado como nó ou nódo atrioventricular, situado no septo interatrial, próximo ao orifício da válvula atrioventricular direita ou tricúspide. O nó atrioventricular, o qual irá assumir o comando da frequência cardíaca, do ritmo cardíaco, em caso de interrupção do seu contato com o nó sinoatrial, condição essa denominada como bloqueio AV, irá apresentar uma atividade de marca-passo numa frequência cardíaca bastante inferior àquela observada no nó sinoatrial, sendo por vezes pouco compatível com o funcionamento fisiológico do sistema cardiovascular. Abaixo do nó atrioventricular encontraremos então mais um segmento de tecido de condução, denominado como feixe atrioventricular, o qual irá posteriormente se dividir em ramo direito e ramo esquerdo, indo cada um respectivamente para o ventrículo direito ou ventrículo esquerdo, espalhando-se através destas fibras descritas como fibras de Purkinje. Alterações na atividade elétrica decorrente de problema no sistema de condução são denominadas como arritmias. É importante ainda lembrar que esse sistema de contratilidade cardíaca, embora autônoma do ponto de vista de frequência cardíaca, está submetido à ação direta do sistema nervoso autônomo, através do plexo cardíaco, situado anteriormente à bifurcação traqueal, o qual será formado por ramos simpáticos oriundos dos troncos simpáticos, cuja ação tem como consequência um aumento da frequência cardíaca e aumento da força dos batimentos cardíacos, consequentemente maior oxigenação para o miocárdio, e também por fibras originárias do vago, trazendo o estímulo parasimpático, o qual, ao contrário do estímulo simpático, irá reduzir a frequência e a contratilidade, constringindo as artérias coronárias. É importante ainda lembrar que todo esse sistema está submetido ao sistema nervoso central e a outros elementos como os receptores de pressão encontrados no arco aórtico, na veia cava superior e na carótida, por exemplo. Encerrando, vemos então nessa imagem o coração submetido às ações das fibras nervosas decorrentes do plexo cardíaco, que sobre ele atuam com o equilíbrio entre o sistema nervoso simpático e parasimpático.